Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi, Estelle, seja bem-vinda. Oi, Oi, tudo bem? tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tudo bem também, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou encaminhar a live aqui para algumas pessoas e aí a gente já começa. Tá bom. Também vou mandar aqui para algumas pessoas. Pronto, vamos ver. Também já enviei. Aí, tô começando a entrar. Oi, seja bem-vindo. Estelle, você ignora qualquer barulho no fundo. Tá todo mundo em casa, então tá aquele barulho. Fica tranquilo, que aqui também já passou o avião, já música alta, tá todo barulho possível aqui também. Mas vamos seguir com barulho ou sem barulho. Vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos seguir. Olha, chegou mais alguém aqui. Bem-vindo. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, eu vou começar explicando qual é a minha ideia com esse propósito, para depois que você se apresente. Bom, eu tive a ideia de fazer um propósito lendo o livro de Esther durante o período de 10 dias, que são o número de capítulos que tem no livro. Só que eu já tinha lido esse livro sozinha, já tinha lido esse livro com algumas amigas, inclusive eu acho que, se eu não me engano, você estava nesse propósito que a gente fez, eu acho. Porque eu fiz em um outro grupo, mas não sei, eu não me lembro certamente se você estava ou não. Mas eu já tinha feito sozinha, já tinha feito com um grupo de amigas algumas vezes. E aí foi tão bom para mim que eu falei, não, eu vou fazer de novo, mas dessa vez eu vou passar a mensagem para outras pessoas. Porque da forma que foi bom para mim e foi bom para as pessoas que fizeram comigo e me abençoou e abençoou elas também, abençoa as pessoas que vai acompanhar daqui. Uhum. Certamente a gente não vai estar juntos assim fisicamente, mas a gente é tão abençoado pelas palavras que a gente ouve de outras pessoas de forma online, que eu falei, não, a forma online não vai ser um impedimento para fazer isso, e sim eu vou usar da internet para abençoar a vida das pessoas. E ao mesmo tempo eu também estarei sendo abençoada, porque cada vez que a gente lê algum livro ou algum capítulo da Bíblia, por mais que a gente já tenha lido diversas vezes, todas as vezes a gente recebe alguma mensagem nova, algum direcionamento novo. Então, nenhuma das vezes que a gente lê em vão, eu falei, não, eu vou fazer. E foi aí que eu pensei, tá, eu vou fazer, mas eu não vou fazer sozinho, eu vou convidar algumas pessoas para esse propósito. Foi aí que eu saí convidando algumas pessoas, convidei você para estar aqui. Inclusive, eu fico muito agradecida por você ter aceito. Sei que você também faz lives devocionais. Então eu falei, não, tem que ser a Esther, porque assim eu acho você tão fofinha que eu digo, não, vai ser você. Ontem, na live de ontem, eu falei pra convidada que foi a Adriana, eu falei, você vai amar a Esther, porque ela é fofa demais. E aí eu falei, não, eu tenho que convidar ela. Aí que eu pensei e convidei você, convidei outras pessoas que já passaram, inclusive, a Ariane, a Adriana, e umas outras pessoas que vão vir nos próximos capítulos.
que inclusive uma delas está aqui conosco. Eu não vou revelar quem é, porque eu estou fazendo a surpresa para revelar no dia, mas uma delas está aqui. Deixa E aí o aí, spoiler. pois é, acompanhe os próximos dias. Ainda faltam 7 dias tirando o dia de hoje, que a gente ainda vai começar, porém, já estou contando. E aí eu creio que esse propósito será uma bênção. As 2 primeiras lives foi muito abençoada, foi incrível. Mais uma vez eu fico muito feliz pela presença de cada um de vocês, os que ainda vão vir, os que já estão aqui. Estelle, muito obrigada por ter disposto um pouquinho do seu tempo. Eu não sei como que é a sua rotina, mas eu creio que é corrida, mas mesmo assim você disse, não, eu vou. E aí topou a ideia, então eu fico muito feliz. E é isso, então pode se apresentar, pode ficar à vontade, como eu falei. Eu criei um material de apoio, mas você pode ficar à vontade para você falar o que vier no seu coração, o que você sentir, seja dentro ou fora desse material, tá bom? Tá bom. Bom, vou me apresentar então. Meu nome é Estelle, tenho 25 anos, sou casada, sou aqui de São Paulo, capital. Um pouco longe da Vi, Pois mas é. é um pouquinho longe só. Eu comecei a fazer as lives de devocional ano passado, acho que foi no final do ano, da metade pro final do ano. E foi assim uma coisa que já estava no meu coração há muito tempo. Porque na época da pandemia eu tava fazendo, mas eu tava fazendo pelo Instagram do ministério em que eu faço parte. Que inclusive hoje eu e meu marido nós somos líderes, que é o Ministério de Adolescentes. E aí na época da pandemia a gente fazia muita live pelo Instagram. Mas depois que voltou, entre aspas, né, tudo ao normal, a gente parou de fazer as lives. E aí ano passado o Espírito Santo estava me incomodando muito para fazer live. E até que eu entrei numa live em que tava a Ana Lucchini e a Judite, que ela é do grupo das meninas, né, da Fernanda, da Fer. E aí a Ana Lucchini falou pra ela: Ah, você já fez live antes? Ela falou: Não, é a minha primeira vez. Aí ela falou assim: Como assim? Eu sou a primeira vez fazendo uma live no Instagram? Não. Então a partir de hoje eu vou lançar um desafio pra todas as mulheres que estão aqui na live, pra vocês fazerem uma live no seu Instagram, tal, tudo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu falei: Não, eu preciso fazer, porque a palavra ela precisa ser divulgada, né? Ela precisa ser falada. E se a ferramenta que eu tenho é o Instagram, então bora, vamos fazer. E aí foi onde eu comecei a fazer as lives de devocional. E aí no começo eu tava fazendo, mas eu tava tipo, não, eu vou fazer um dia, né? E aí no sábado eu posso descansar, posso ficar sem fazer. E era engraçado, porque no sábado que eu ficava sem fazer, alguém vinha e falava: Nossa, você não fez a live hoje? Eu fiquei lá esperando pra ver a live. Eu falei: Meu Deus, não. Eu criei um compromisso agora, então tem que fazer. Então agora todo sábado de manhã, 7 horas da manhã, eu faço a live de devocional. E aí tem gente que sempre fala, né? Nossa, que cedo! Mas eu sempre falo isso, porque eu prefiro fazer logo de manhã, porque é como se a gente entregasse aquela primeira hora ao Senhor, né? Porque depois que passa, você fala, não, dá pra fazer às 8, mas aí 8 horas você acorda e fala, nossa, tá tarde. Aí você vai fazer uma coisa, vai fazer outra, e acaba não fazendo nada, assim, pro Senhor. Então, já deixo estabelecido, 7 horas da manhã, já acordo, já faço a palavra e já fico ali no meu dia, assim, vamos dizer assim, já entregue ao Senhor, né? E quero agradecer também, Vi, pelo seu convite. Confesso que quando você me chamou, eu fiquei um pouco assustada, assim, porque eu falei, meu Deus, eu nunca fiz isso antes, né? Mas aí quando você falou que era da história de Esther, eu amo o livro de Esther. Nossa, eu não sei por quê. Não tem nada a ver com o meu nome. Assim, mas eu amo muito o livro de Esther. E aí quando você chamou, eu falei, não, eu vou participar. Então, fico muito feliz e muito agradecida pelo seu convite. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção esse período de 10 dias. E creio também que muitas coisas o Senhor pode fazer em 10 dias, em 5 dias, 3 dias. Mas no período do propósito, se a gente se entregar ao Senhor e deixar tudo nas mãos dele, eu creio que grandes coisas vão acontecer. Então, obrigada por ter me chamado. Peço a Deus que Ele continue abençoando a sua vida, continue te dando mais sabedoria para você continuar fazendo isso que você já está fazendo, porque querendo ou não, é um movimento grande. Parece que não, mas é um movimento grande. Então, já fico muito feliz e peço a Deus que Ele continue te dando sabedoria, te dando entendimento para que você possa fazer isso, porque
Os slides que você mandou com os temas, tudo, eu falei, caramba, ela caprichou. Ela tá de parabéns. Ela preparou tudo. E tá certo, é isso mesmo. Então, muito obrigada. E é isso. E fofo, eu não disse que ela é uma fofa. Eu disse, eu tenho certeza, eu tenho razão. Bom, vou dar continuidade na live. Você falou que ama o livro de Esther e assim, por mais que não tenha nada a ver com o meu nome, eu também gosto muito. Por quê? Na história de Esther, a gente vê que, aos olhos, eu falei isso ontem e vou falar de novo, porque isso sempre me toca. Aos olhos de todo mundo ao redor dela, ela era totalmente improvável. Mas Deus a escolheu. Deus a preparou e Deus preparou um propósito para que ela cumprisse. Então, assim, é como eu falei ontem e vou falar de novo. Aos olhos do mundo, nós somos improváveis. Mas para Deus, a gente é escolhido. Assim como Esté foi. Esté foi um improvável, mas mesmo assim, Deus escolheu e preparou ela para que ela cumprisse o propósito dele. Então, uma mensagem que eu já deixo aqui no início para vocês mais uma vez é que, por mais que o mundo diga que você é improvável, que você não é capaz, que você não tem forças o suficiente, acredite, porque Deus te capacita. Por mais que o mundo te veja como improvável para Deus, Ele já te escolheu, Ele já te preparou, Ele já te capacitou. Então, confie e continue caminhando no seu propósito. Não desista apenas porque as pessoas falam que você não é capaz, porque as pessoas falam que você não tem forças o suficiente. Então, a mensagem que eu deixo para você é: acredite no propósito que Deus preparou para você, porque Ele vai te capacitar. A força que Ele te dá não vem de você, não vem do que as pessoas falam, vem dele. Então, se Ele preparou, Ele vai continuar te guiando para que tudo isso seja cumprido. Então, continue ouvindo a voz de Deus e não das pessoas, porque às vezes as pessoas falam ou têm atitudes que nos abençoam, que nos levam a cumprir o nosso propósito, mas às vezes também acontece o contrário. As pessoas nos afastam do nosso propósito, as pessoas dizem coisas que nos tiram do nosso caminho. Então, ouça apenas aquilo que te leve mais próximo do teu propósito, que te leve mais próximo a cumprir aquilo que Deus preparou para você. Amém. Então, é essa mensagem que eu deixo. Eu também gostaria de fazer uma oração inicial antes de a gente começar a leitura, tá bom? Amém. Só um recado. Eu fiquei de colocar as lives no YouTube, porém, o meu celular não estava carregando a memória, não tinha memória suficiente. E aí, eu tive que apagar algumas coisas para poder colocar. Então, hoje eu vou fazer isso, tá? Vou colocar as duas anteriores e vou colocar a de hoje. E aí eu dou continuidade com as outras que ainda vão acontecer e coloco o link do canal aqui no Instagram para vocês, tá bom? Ok. Olha só quem chegou por aqui. Bem-vindo, Patrick. Patrick é do meu ministério. Que bênção ter você aqui. Bom, eu vou dar início com a oração para que a gente possa continuar. Oremos. Paizinho amado, Paizinho querido, eu te agradeço por mais um dia de propósito, por mais um dia o Senhor nos colocar de pé, firmes e fortes aqui, juntas e unidas nesse propósito. Pai, eu te agradeço por ter nos preparado para que nós estivéssemos aqui, te agradeço pela vida da Estelle, te agradeço por ter dado forças para ela estar aqui. Eu sei que, assim como ela falou, é um desafio, mas ela aceitou, mesmo sendo um desafio, ela aceitou estar aqui sendo preparada por ti, para passar uma palavra, para passar uma mensagem. Então eu te peço que o Senhor continue abençoando a vida dela, que o Senhor continue guiando ela nos teus caminhos, no teu propósito. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério. Que o Senhor continue nos guiando naquilo que o Senhor quer que a gente faça. No teu propósito que o Senhor já preparou para as nossas vidas, Pai. Eu te peço também que o Senhor abençoe cada vida que aqui está, cada um que ainda vai assistir depois, seja aqui ou seja no YouTube. Que o Senhor abençoe cada vida, cada lar, cada família. E que, mais uma vez, Pai, eu te peço que esse propósito não seja em vão. Que vidas sejam tocadas e transformadas, assim como eu já fui, assim como as outras pessoas que já passaram por aqui também já foram, as que ainda vão passar, eu sei que também já foram tocadas por cada uma dessas mensagens que
esse livro traz. Então eu te peço que não seja em vão, que o Senhor coloque algo novo sobre as nossas vidas, no nosso coração, nos dê um direcionamento para que a gente cumpra tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai. Te peço que o Senhor continue nos dando sabedoria, que o Senhor continue guiando cada detalhe das nossas vidas e que a gente continue sendo obediente e sensível à tua voz, Pai. Eu te peço, guia essa live de hoje, guia a mensagem de hoje, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em teu santo nome. Amém. Amém, amém. Antes da gente começar, né, você tava falando, e eu fiquei pensando também o porquê que eu gosto tanto da história de Esther, né? E uma das coisas que entra no tema que a gente vai falar hoje, antes da gente começar, eu acho que o que eu mais gosto na história dela é que de todas as situações que ela viveu, assim, ela só teria motivos aos olhos humanos para reclamar, para questionar ou para duvidar, assim, sabe, daquilo que Deus ia fazer, daquilo que Deus já estava fazendo. Mas em nenhum momento a Bíblia menciona ela sendo rebelde, vamos dizer assim, com o Senhor, né? A todo momento ela segue o plano de Deus e aí ela se torna rainha e depois ela acaba salvando o povo. Então, eu acho que isso é que a gente precisa ter, né? Uma vez a gente Pois passa é. por uma situação e a gente já começa a falar: Nossa, o Senhor não me ama, o Senhor não olha pra mim. Ah, e já começa a reclamar, e em vez da gente orar e falar: Senhor, eu não entendo, mas tá nas tuas mãos. Então, acho que isso é uma das coisas também que me chama muita atenção na história dela, que me faz gostar mais ainda da história dela. Pois é verdade. Ela, ao mesmo tempo que ela estava sendo preparada, ela foi sábia e obediente, né? Não reclamou, porque quantas vezes a gente passa por tantas coisas, às vezes é coisa pequena, mas a gente está ali reclamando, a gente está ali, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Ai, meu Deus, por que isso? E Esther não foi assim. Esther, ela soube ser sábia, paciente e soube ser obediente, né? Então, que a gente tire essa lição também, que a gente seja sábia, paciente e obediente à voz de Deus. Amém. Gente, então, dando início ao propósito, né? O tema que a Avi me passou, eu até coloquei aqui, eu vou ficar olhando pro lado, porque o meu computador tá aqui do lado. Mas o tema que a Uhum. Vi me passou foi a importância de permanecer firme na fé. E esse tema tá baseado em Esther capítulo 3 versículo 6. Mas aí eu vou ler o capítulo inteiro. E aí a minha Bíblia, ela tá na nova Uhum. versão, né? A NTLH. E aí diz assim, Esther capítulo 3. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Amedata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então eles foram contar isso a Amã, para ver se Mordecai continuaria a desobedecer à ordem do rei. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que haviam no reino de Xerxes. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nisan, Amã ordenou que tirassem a sorte, chamava-se isso de Purim, para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Amã foi e disse ao rei: Por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens, e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assina um decreto ordenando que eles sejam mortos, e eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. O rei tirou o seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Amã, filho de Amedata,
e descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse: Fique com o seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. No dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Ele ordenou que fosse traduzida para todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com seu anel sinete e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos sem dó nem piedade. Os moços e os velhos, as mulheres e as crianças, e a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem e os mensageiros foram depressa a todas as províncias. E em Suzã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Amã se assentaram para beber enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Termina aqui. E aí, eu fiquei pensando, né? Porque eu gosto tanto da história de Esther, mas eu nunca tinha focado tanto em Mordecai e em Amã, né? E como trabalhar isso. E aí, na reflexão que você tinha me passado, era como se fosse uma frase só que falava como o orgulho e o ódio podem afetar as pessoas ao nosso redor e a importância de permanecer firme na fé. Mas eu separei como se fosse uma pergunta e eu diria uma ação em vez de resposta. Então eu coloquei: como o orgulho e o ódio podem afetar as pessoas ao nosso redor? E aí eu até comecei a escrever aqui, pronto, porque Amã, ele já nutria um ódio pelos judeus, né? Isso era da descendência dele. Isso era aquilo que estava estipulado na raiz assim dele, né? Desde ele mesmo antes dele nascer. Mas hoje em dia, se a gente for falar sobre o ódio é uma palavra muito forte, né? Você falar que odeia alguém ou você falar que odeia algo. Mas ao mesmo tempo, o ódio, ele não só como uma palavra forte, ele é aquilo que, se plantado, vamos dizer assim, num lugar errado, ele dá sementes ruins. Então, Amã, ele o ódio dele era tão grande, porque assim, a gente lendo o livro, lendo o texto, fala que só Mordecai que não se ajoelhava. Mas Amã fala que para ele não bastava matar só Mordecai, ele tinha que matar todos os judeus. E o ódio dele foi tão grande que ele não queria guardar só para ele. Ele foi e falou pro rei, falou: "Ó, o rei, tem um povo que não segue as leis que o senhor quer". Então, o ódio, além dele ser uma coisa que destrói, ele é uma coisa que, se você leva para as outras pessoas, vira como se fosse um ódio em conjunto. E isso acaba destruindo a união, isso acaba destruindo lares, ambientes, seja você no trabalho, na escola ou até mesmo em casa, né? Você nutrir o ódio por algo ou por alguém, isso acaba destruindo muito a família, as pessoas, né? E Amã, ele carregava isso com ele. Então ele tinha um ódio de Mordecai que não se limitava só a Mordecai. O ódio era por todos os judeus, por todo o povo, né? E o ódio dele era tão grande que ele falou, né, que se ele conseguisse marcar uma data, né, para destruir aquele povo, ele ia cobrar, ele ia, como que fala aqui? Deixa eu até abrir de novo. Que ele falou assim que ele ia dar um dinheiro e esse dinheiro ia para o governo. Cadê aqui, ó? Ele falou assim, ó: se o senhor quiser, assine um decreto ordenando que sejam mortos e eu prometo depositar nos cofres é, nos cofres reais 342 mil quilos de prata. Ou seja, além dele matar, ele ainda queria dinheiro naquilo, né? Ele falou assim: não, vamos matar e o dinheiro que eu receber eu vou colocar nos cofres públicos. Então, o ódio dele era muito grande. Mas aí a gente fala de Mordecai, que deveria ser assim o nosso exemplo, né? A pessoa que todos nós devemos ser. Porque Mordecai, apesar de todo o ódio que Amã sentia por ele, em nenhum momento ele questiona a Amã ou ele enfrenta a Amã. Lógico que quando a gente vê em filmes ou em séries, a gente vê Mordecai indo pra cima dele, meio que afrontando.
Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Mordecai ele simplesmente não se ajoelhava e pronto. Ele não cedia ao ódio, né, de Amã. E aí aqui eu até separei um ponto importante, né? Não sei se perguntaram aqui, o ódio estava enraizado no coração de Amã. Não é que o ódio estava enraizado no coração dele. É que eu fui pesquisar, porque eu também não sabia disso. Mas Agag, ele era um rei. E é estranho a gente falar isso, né? Mas o que acontece? Puxando lá na história de Samuel e de Davi, o profeta Samuel, ele tinha dado uma ordem ao rei Saul, que era ir e destruir o povo. Um povo, eu não lembro se eram os amalequitas, agora eu não me lembro quem que era. Mas era um povo que Deus havia mandado o profeta falar para ele destruir. E aí Saul, ele vai até lá, e aí Deus fala para ele matar homens e mulheres, crianças, matar todo mundo, queimar os animais, né? E tudo aquilo que for de, como que fala? Objetos, tudo também queimar, dar fim, acabar com tudo. Mas Saul, ele não faz aquilo que Deus manda. Ele simplesmente mata, acho que os homens só, mas ele não mata as mulheres. O animal ele também não mata, porque ele fala que vai fazer sacrifício pelo Senhor. E Agag, que era o rei, ele não matou. Ele leva para uma tenda e deixa ele preso lá, porque ele falou que poderia torturar, alguma coisa assim. E aí Saul vai falar com ele e fala assim: desculpa, Samuel vai falar com ele, com Saul. E ele fala assim: você seguiu aquilo que Deus mandou? Ele falou assim: ah, eu fiz. Aí ele falou assim: então por que que o rei tá vivo, o rei Agag? Ele, não, é porque a gente pensou em fazer dessa forma. E aí Samuel fala pra ele, fala assim: Saul, não foi isso que Deus ordenou que você fizesse. E aí o profeta Samuel vai lá e mata Agag, que era o rei da época, né? Que é da onde vem a descendência de Amã. Então, por isso que eles já odiavam os judeus. Não é que o ódio estava enraizado no coração dele, eu acho que eles foram disciplinados a isso, né? Porque foram, entre aspas, os judeus que mataram o rei deles. Então, ó o ódio da onde que vem, né? De uma coisa tão antiga, assim, mas tão pequena, mas aquilo foi crescendo. E ele continuou carregando aquilo. Então, ele já odiava os judeus. E aí, o ponto que eu anotei aqui, que eu ia falar, cadê aqui, ó? Que eu coloquei. Calma aí, só um minutinho. Aqui. Que tem lugares que Deus vai nos levar, Deus vai nos colocar para que não somente para a gente viver as bênçãos, né, daquilo que Deus tem para nós, mas para que a nossa vida seja a bênção e transforme a vida das outras pessoas. E nós precisamos ser exemplo, né, onde nós estamos. Então, Mordecai, ele poderia ter cedido às ordens não, ao ódio de Amã, ele poderia ter cedido naquilo que Amã estava falando contra ele, mas não, ele se manteve firme na fé dele. Ele foi um exemplo de homem a ser seguido. E isso vale para nós também, porque muitas vezes nós vamos estar em lugares que vão ter pessoas que só olham pra gente e falam: não gosto de você. Você não fez nada pra pessoa. Mas a pessoa fala: eu não gosto de você, tem alguma coisa que eu não gosto em você. Só que se você começa a retrucar, é como se você falasse a mesma língua daquela pessoa. Mas o nosso DNA é um DNA diferente, né? O nosso DNA ele vem de Deus, ou seja, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos agir de formas diferentes. A nossa vida tem que ser um exemplo. E aí Mordecai, ele foi um exemplo de homem, porque ele se manteve sereno, ele se manteve calmo, ele se manteve tranquilo. Então tem lugares que Deus vai te colocar não só para você viver a bênção que o Senhor tem para você, mas é para você também ser bênção na vida de alguém, ser um exemplo na vida de alguém. Para você, para que a pessoa possa olhar para você e falar assim: nossa, essa pessoa tem algo de diferente, essa pessoa tem, sei lá, alguma coisa nela me chama, me cativa. Por quê? Porque isso é o brilho do Espírito Santo em nós. Mas só consegue refletir o Espírito Santo aquele que carrega e aquele que anda com ele. Porque senão, como que eu posso ser imagem e semelhança de algo que eu não busco ser, que eu não sei quem que é? Então, o Espírito Santo, ele só reflete aquilo que eu busco no secreto, aquilo que eu busco na minha intimidade. E esse foi um dos primeiros pontos que eu coloquei aqui. E um segundo ponto também que eu coloquei foi que se Deus nos colocar em algum lugar para que a vida de outras pessoas sejam transformadas, não é seguindo os padrões ou
como que eu posso dizer assim? Não é ser, nós temos. A gente não pode seguir o padrão da pessoa que tá ali pra poder conquistar ela, pra poder convencer ela. Ah, Estelle, como assim? Eu não entendi. Um exemplo, assim, besta. Eu não gosto de sorvete, vamos dizer assim. Mas Deus me coloca numa sorveteria. E aí, pra conquistar aquelas pessoas, eu começo a comer sorvete. Não é assim que Deus vai fazer. Se Deus me colocou naquele lugar, ele tem um propósito pra mim. Ele tem um propósito para aquilo que ele quer fazer. Só que para eu seguir esse propósito, eu preciso ser fiel ao Senhor e continuar fazendo aquilo que ele determinar, aquilo que ele mandar. Ah, não, mas eu preciso fingir que eu gosto para que aquelas pessoas finjam. Eu preciso fingir que eu gosto para que aquelas pessoas gostem de mim e eu começar a conquistar ela, começar a profetizar, falar sobre a palavra de Deus. Não. O evangelho ele é tão simples que ele não precisa de mágica, ele não precisa de coisas extraordinárias. Não, é só o simples e pura palavra. É só você chegar e falar assim: tá tudo bem? Você quer conversar? O que que tá acontecendo? Ah, nossa, não sei. Por que que você tá vindo falar comigo? Aí você fala: porque não sei, Deus me mandou vir aqui. Pronto. Isso é um ponto muito Verdade. É tipo importante. assim, só te interrompendo um pouquinho. Ontem eu até falei sobre isso, que muitas vezes Deus nos coloca em uma posição para a gente fazer algo e a gente deixa de lado a nossa essência, deixa de lado o que a gente realmente é para ser uma outra pessoa, para ter uma outra essência somente para agradar essa pessoa. E o que Deus quer não é isso. Ele quer que você cumpra o seu propósito, mas quer que você continue sendo você, que continue carregando a sua essência, continue carregando a essência dele. Sim. É porque se Deus nos colocou em algo, né, em algum lugar, ele tem um propósito, mas pra gente viver o propósito de Deus, a gente não precisa mudar, ou a gente não precisa deixar de ser quem a gente é. Porque o Senhor, ele nos fez dessa forma, e aí ali onde ele nos colocar, ele vai nos dar a direção, ele vai nos dar a palavra, e não eu mudando o meu estilo, minha forma de falar, eu vou. Não, não é nada disso. Verdade. E aí, Ó, voltando. comentaram aqui. Ele viu uma oportunidade de se vingar, mas muito além de Mardoqueu também vingar seus antepassados. Entendi. Cadê aqui? Sim. Ele via. É verdade, não tinha parado pra pensar nisso, mas ele viu uma forma assim de fazer jus, né, ao povo dele, né, de Amã. Mas eu até tinha escrito aqui que maior eram os planos de Deus do que o plano dele, né? Porque o plano dele foi destruir todo mundo. Mas aí o plano dele, só que ele não sabia qual que era o plano de Deus, que era muito maior do que isso. E saibam que aonde Deus nos colocar, seja, não sei, uma empresa, seja num lugar, não sei, aonde Deus nos colocar, ele tem um propósito, ele tem um plano para tudo. E isso vai ficar mais para frente, né? Não quero dar spoiler, mas para quem for ler a Bíblia, mas Amã manda construir uma forca para Mordecai. E Mordecai ele passa e vê aquela forca todos os dias, mas ele confiava na palavra do Senhor. Ele confiava naquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Então ele olhava para aquilo e não se preocupava. Não é que ele tremia de medo, não é que ele questionava: o senhor não tá vendo? Não. Ele sabia na vida de quem as mãos dele estavam entregues. E, e é engraçado isso porque muitas vezes a gente tá num lugar, num ambiente em que uma pessoa não gosta da gente, mas a gente esquece que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, em vez de eu ficar preocupado com o que aquela pessoa pode fazer sobre a minha vida, eu deveria orar por ela, porque a minha vida já está nas mãos de Deus. Então, se Deus não permitir, aquela pessoa não vai tocar num fio de cabelo meu, que seja. Só que a gente fica muitas vezes preocupado com o que o outro vai fazer, com o que o outro vai pensar, como que o outro vai reagir, e esquece que o nosso Deus é maior que tudo isso. E Amã, ele fez planos, ele fez estratégias, ele, gente, ele colocou aqui, ó, ele fez um sorteio para saber o dia que iam matar os judeus. Ele fez um sorteio, ou seja, na cabeça dele já estava tudo certo. É esse o dia, é isso que vai acontecer. Mas ele não sabia que o plano de Deus era muito maior que tudo isso. Ou seja,
Não importa se a pessoa que não sei, que tá perto de você, até mesmo se você sofre uma perseguição em casa, né? Essa pessoa tem algo contra você, maior é o Deus que nós servimos. Se a pessoa tem um plano, deixa ela com 10, 20, 30 planos, porque Deus ele tem um plano muito maior. E, e Amã, ele fez o plano dele, não porque a gente vai fazer isso e pode anunciar para todo mundo em todas as línguas, porque os judeus vão ser mortos todos no mesmo dia. Mas aqui o Senhor já estava no controle de tudo, o Senhor já sabia de tudo o que ia acontecer. E eu até coloquei aqui também, né, que a postura de Amã e o seu ódio levaram a querer destruir todo o povo, toda uma nação. Mas os planos dele não prevaleceram, porque a vontade de Deus era maior. Então a vontade de Deus sempre vai prevalecer na nossa vida. Não importam as estratégias, não importam as guerras que nós vamos enfrentar, como já me falaram, né? E eu gosto de ouvir isso também. O final da história, Deus vence. E é isso que importa. E eu também queria falar sobre ataques injustos, né? E eu até coloquei aqui que como eu posso resumir isso em uma frase, né? Que todos nós sofremos ataques injustos. Mas do que adianta um ataque injusto sendo que o nosso Deus já é justo? Então, Verdade. eu conheço uma amiga que ela passou por diversas coisas, né? E ela ficou, nossa, na época ela ficou nervosa, ela ficou brava. E eu falei assim: fica tranquila, Deus é um Deus de justiça, Ele vai fazer. Você não precisa nem se mexer, você não precisa nem correr atrás. E Deus foi e fez tudo aquilo que ela passou. Tipo assim, tudo, 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 tudo. Deus foi e fez a justiça dele. Então, você vai sofrer ataques. Eu vou sofrer ataques. Todos nós vamos sofrer. Porque o inimigo ele é sujo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, ele vai nos mandar ataques de todas as formas, de todos os jeitos. Mas o nosso Deus é justo. E o nosso Deus, ele olha para nós. Ou seja, ele nunca vai nos deixar sozinho. Ele nunca vai nos deixar sem a mão dele. Ele sempre olha para nós. Ele sempre olha para aquilo que a gente está passando. Quando o Mordecai ele fica sabendo, né, do que vai acontecer com o povo, é o único momento, se eu não me engano, do livro de Esther que ele nem se desespera, né? Ele fica triste e rasga as roupas e pede uma solução a Esther. Mas, mas mesmo assim, ele entrega a vida dele na mão de Deus. Ele fala: Senhor, eis-me aqui. É esse o plano do Senhor? Amém. Mas ele ainda assim agiu de uma forma diferente. Ele não deixou que tudo fosse entregue, ele fez algo de diferente. Então, ataque nós vamos sofrer sim, mas o que você tem feito para mudar isso? Você tem orado mais, jejuado mais, buscado mais? Porque falar de vítima, ai Senhor, eu tô sofrendo, ai Senhor, olha, ai meu Deus, ó céus, ó vida. Mas a gente só lembra do Senhor quando a gente tá passando por algo ruim, quando a gente tá sendo atacado, ou quando a gente tá no momento bom, quando a gente tá no momento feliz. E aí, quando vier o ataque, a gente já tá blindado, né? A Bíblia fala que nós devemos vestir a nossa roupa, né? A couraça, o capacete, a armadura, e tudo isso é todos os dias. Porque os ataques vão vir todos os dias. Mas se nós estamos blindados, ele não nos acerta, ele não nos atinge. E você quer falar alguma coisa, Vi? Pode falar, eu falo muito, né? Não, pode ficar à vontade. Eu vou só ler um comentário que colocaram aqui. Colocaram assim. É tipo Daniel. Entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou em Daniel. É verdade. Mudando um pouco da história, né? Daniel, ele também é um exemplo disso, né? Porque ele entrou na Babilônia com costumes totalmente diferentes, com comidas totalmente diferentes, mas ele não se deixou levar por aquilo, né? Ele não se deixou levar por aquela comida, por aquela gente. Ele sempre manteve aquilo que era certo, né, diante dos olhos do Senhor. Ele sempre manteve a fé dele voltada e pautada no Senhor. E tá aí um dos grandes homens da Bíblia, né, Daniel? Ele foi um homem que teve uma intimidade com Deus muito grande. Mas é um exemplo a ser seguido, porque muitas vezes o ambiente que nós estamos, né, nos transforma. O ambiente que nós estamos nos faz mudar.
Mas se nós permanecermos firmes no Senhor, o Senhor faz as coisas e nós nem precisamos mover um dedo. Daniel, ele não precisava mover um dedo, ele só buscava o Senhor, mas ele continuava do mesmo jeito. Ele não mudou o jeito dele, né? Isso é um ponto muito importante também. É verdade isso daí de Daniel. Eu sou suspeita, né? Ai, gente, a Bíblia é maravilhosa, né? Se a gente for falar de todos. Ai, meu Deus. Olha, no meio da live eu lembrei de colocar o louvor, que eu coloquei como tema do propósito. Aliás, tema do propósito não, tema do livro pra mim. Eu coloquei ele no meio da live pra tocar aqui. Tá dando pra ouvir ou tá muito alto? Não, Tá legal? tá. Não, eu tô ouvindo, mas eu tô ouvindo mais ele baixinho. Eu ia até colocar um fundo aqui musical, mas nem coloquei. Mas tá ótimo, Eu amor, coloquei, pode eu deixar. fiquei pensando, será que tá alto? Não, tá ótimo, pode deixar. Deixa eu continuar aqui. Cadê? E essa frase também me pegou muito, né? Lá no finalzinho, no versículo 15, que fala assim: O rei deu a ordem e os mensageiros foram depressa a todas as províncias. E em Suzã, a capital, a ordem foi lida em público. Aí essa parte aqui me pegou, porque fala assim: O rei e Amã se assentaram para beber enquanto a confusão se espalhava pela cidade. E isso mostra muito do que o ódio ele faz, né, no ambiente. Porque Amã, ele só jogou lá, só plantou o ódio dele. E, tipo assim, as pessoas estavam correndo, desesperadas. E ele e o rei estavam bebendo, né? Estavam ali como se nada tivesse acontecido. Porque eles achavam que com o ódio que ele colheu não, que ele plantou ali, ele poderia ficar sossegado, ele poderia ficar de boa, né? Tranquilo. Mas mal sabia ele, né, que Deus estava no controle de tudo. Mas essa frase aqui eu acho que serve muito pra gente quando a gente pensa que tudo acabou, sabe? Quando não tem mais solução, quando a gente olha para a situação e fala: Meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque pensa, as pessoas pensando que iam morrer, estavam desesperadas, correndo de um lado pro outro, e a mãe tava tranquilo, que era o causador de tudo aquilo. E trazendo para os dias de hoje, eu acho que muitos de nós seriam as pessoas que estavam correndo, preocupada, pensando: caramba, e agora? Vamos morrer? Não tem mais jeito, não tem o que a gente possa fazer. Só que a gente esquece do Deus que a gente serve, né? A gente esquece daquilo que o Senhor pode fazer. Então, isso me pegou muito, porque eu vejo muito, eu fico pensando muito nisso, né? E como nós nos comportaríamos se nós estivéssemos naquela cena, naquela época, passando por aquilo, né? A Carol colocou aqui: Oi, Carol, boa noite, tudo bem? Ela colocou: Oi, quando seja tudo, quando bem-vinda, Carol. tudo diz que não para nós, a voz de Deus vem e nos encoraja a prosseguir. É isso mesmo. A gente precisa continuar com os nossos olhos, né, no alvo, que é Cristo, e permanecer de olho nele, firme nele. E aqui no versículo base, né, que é o versículo 6 que a gente já leu, mas eu queria reler ele, que fala assim: E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. E esse versículo também me marcou muito, né? Porque ele fazer planos significa que ele já tinha tudo traçado minuciosamente, né? Ele já sabia como ele ia prosseguir, ele já sabia como ele ia fazer para exterminar não só Mordecai, mas para exterminar a todos os judeus. Ele fez planos, mas a palavra final é do Senhor. Então, se eu posso dizer como permanecer firme na fé, continue olhando para Cristo. Ele é o nosso alvo. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para cima. Esses dias eu vi um vídeo, é um vídeo engraçado, mas ao mesmo tempo reflexivo, porque era um desenho assim, né? E aí era um menininho que ele chegava pro pastor e falava assim: Pastor, eu quero sair da igreja. Aí o pastor falava assim: Mas por que que você quer sair? Aí ele falou: Ah, porque aquelas duas senhorinhas ali só ficam fofocando. Porque tem aquela irmã ali que eu também
fica fazendo coisa errada, tipo assim, só olhando para as pessoas da igreja. Aí o pastor falou assim pra ele, falou assim, ó, se você quiser sair, tudo bem, eu concordo. Mas antes eu quero te fazer um desafio. No próximo culto, você vai vir, vai encher um copo de água e você vai ficar andando pela igreja segurando o copo. E aí você vai andando pela igreja segurando o copo e você não pode deixar nem cair nenhuma gota de água no chão. E aí o menino foi no outro domingo, né, pra igreja. Ele encheu o copo e aí ele ficou andando pela igreja com o copo na mão e não podia deixar cair nenhuma gota de água. E aí quando acabou o culto, o pastor chamou ele e falou assim, ó, antes de você decidir, né, se você vai embora mesmo ou não, me fala como que foi a experiência. Ele, nossa, pastor, é muito difícil, né? Porque tem que ficar prestando atenção e não podia cair nenhuma gota de água, mas tá aqui, tá inteiro o copo, não deixei cair nenhuma gota. Aí o pastor falou assim: ótimo, perfeito. Agora me fala, você olhou a irmãzinha lá que tava fofocando? Ele, nossa, nem lembrei dela. Aí o irmãozinho ali que tal, ele, nossa, também nem lembrei dele. Ele falou, sabe por quê? Porque as pessoas, elas começam a vir pra igreja e começam a olhar para o que está acontecendo ao redor, em vez de olhar para Cristo, que é o mais importante de tudo. E eu fiquei pensando justamente nisso, né? Porque muitas vezes a gente vai no culto e começa a olhar para fulano, começa a olhar para ciclano, mas a gente esquece de olhar para Cristo. E o livro de Esther é o único livro que, é o único não, né? Na verdade, eu não sei se é o único, mas é o livro que em nenhum momento fala o nome de Deus. Em nenhum momento ele fala sobre o nome de Deus, mas a todo momento você vê o povo sendo usado por Deus. A todo momento você vê o povo sendo tocado por Deus. E Esther como a principal sendo aquela frase, né? Eis-me aqui. Então, é, eu queria trazer essa reflexão hoje, né? De como o ódio destrói as pessoas. Sim, ele destrói. Mas o amor vem do Senhor. E o amor transforma tudo. E como permanecer firme na fé? Continue olhando para Cristo. Continue buscando ao Senhor. Ah, mas hoje eu caí, hoje eu não li a palavra, hoje eu não fiz isso. Não importa. O Senhor fala: vem, vem como estás. Não vem depois que você se limpar, depois que você se preparar, não. Só vem. E como permanecer firme na fé, sendo como Mordecai, que sabia que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Ele sabia que o Senhor já tinha escrito os dias dele e que ele podia confiar naquilo que o Senhor ia fazer. Porque o Senhor poderia fazer infinitamente mais daquilo que ele pensava, daquilo que ele sonhava, daquilo que um dia ele almejava. E e se a gente for fazer uma comparação rápida aqui, né? Mas eu tô lembrando agora do povo que saiu do Egito, né? Na época de Moisés. Uma caminhada que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Porque o povo murmurou, porque o povo reclamou, porque o povo se afastou dos caminhos do Senhor. Então, quanto mais distante a gente fica do Senhor, menos a gente permanece firme, menos a gente consegue viver as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, e menos ainda a gente consegue ter intimidade com o Senhor. Mas a partir do momento que nós ouvimos a voz do Senhor, que nós estamos próximo a Ele, que nós seguimos a palavra dele, que nós seguimos aquilo que Ele tem preparado para nós, nós começamos a viver coisas que nós nem imaginávamos. Nós começamos a viver realmente o impossível. Porque o que o povo viveu aqui no livro de Esther foi o impossível, foi o improvável. Foi algo que, se você estivesse lendo um livro assim de ação, que você vai passando as páginas e você fica, nossa, eu não acredito, aconteceu isso, nossa, como que aconteceu isso? Porque o nosso Deus é assim. Ele pega, como você falou, ele pega aquilo que é improvável e torna provável. Ele pega aquilo que é impossível e torna possível. Então, como que eu posso permanecer firme na fé? Continue buscando ao Senhor. Como que eu posso permanecer firme na fé? Continue com os olhos naquele que é capaz de fazer o impossível na sua vida. Porque pelos olhos humanos, pelos olhos carnais, pelos olhos, né, de quem não tem fé, é só uma pessoa que te odeia, ou só uma situação em que várias pessoas te odeiam,
e que acabou ali a sua vida. Mas com os olhos da fé, aquelas pessoas podem te odiar, mas você ama a vida delas porque o Senhor ama a vida delas. Porque a nossa luta não é contra a pessoa, mas é contra potestades, né? E o Senhor, ele é maior que tudo isso. Então, Vi, era isso que eu tinha pra falar. Não tenho mais nada a dizer, mas eu quero deixar você falar um pouco agora, porque se depender de mim, minha filha, eu falo muito, eu falo muito. Amém. Eu vou passar só um versículo aqui que eu me lembrei agora nesse final que você falou, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. E é bem isso, né? A gente precisa ter fé e confiar, mesmo que a gente não esteja vendo nada, mesmo que aos nossos olhos esteja tudo parado. Mas esse capítulo também me ensina muito sobre isso, porque Estela não via nada, mas ela confiou. E no final, tudo aconteceu. Então, que a Sim, gente tenha fé. ela teve fé mesmo sem perceber, né? Porque ela já sabia que, tipo assim, gente, calma, vai estar tudo no controle, fica tranquilos. Mas o povo tava ali, nossa, imagina a situação, né? Porque Mordecai viu nela a esperança, né? Viu nela assim, o- a única que poderia salvar aquele povo, né? Ele teve fé no Senhor de que ela poderia ser aquela pessoa. E a fé mudou tudo, né? Na história, a fé foi o que transformou tudo em todas as coisas. Então, obrigada, mas antes da gente encerrar, mas eu quero agradecer porque eu realmente não tinha olhado esse capítulo da forma que eu olhei hoje, que é como se nós fôssemos realmente sal e luz no meio das trevas, no meio da escuridão. É como se a gente fosse a força no meio de tanta fraqueza, né? Porque o inimigo ele vem para nos deixar fracos, mas nós somos fortes no Senhor. E vendo a história desses dois homens aqui, um carregando o ódio e o outro carregando o amor, se a gente for colocar no dia de hoje, nos tempos de hoje, né? É tanta gente carregando ódio, tanta gente carregando raiva, e nós precisamos carregar o amor, né? Nós precisamos ser o amor que Cristo pede para nós sermos. Amar ao próximo como a você mesmo. E Mordecai, ele ensina isso para mim, a como amar o próximo. O próximo que aponta o dedo e fala assim, eu vou destruir você. E você olhar para ele e falar assim, eu te amo. Independente do que você vai fazer ou não, eu te amo. E esse capítulo me fez olhar dessa forma. É estranho isso, né? Mas estranho de um jeito bom. Mas é estranho a gente pensar dessa forma, mas ver que realmente a gente precisa tratar as pessoas com amor, né? Apesar delas muitas vezes virem com raiva, a gente precisa continuar agindo com amor. Verdade. Que no meio dessas pessoas que carregam tanta coisa ruim, tanto ódio, que a gente seja as pessoas que carregam a mensagem de Cristo e o amor. Sim, com certeza. Acho que o que a gente falou aqui, né, de se posicionar, de não mudar, não deixar de ser quem a gente é. É, fugindo um pouco aqui do que a gente tá falando, mas não tanto. Antes de começar a fazer as lives no meu Instagram, eu pensava sobre isso, né? Eu falava assim, não, eu vou criar um Instagram e nesse Instagram eu vou fazer as lives lá. Aí eu vou colocar uns textos de devocional e tudo mais, né, da Bíblia. E eu pensava assim, por que que eu tenho que fazer um Instagram só pra fazer isso? Por que que eu não faço no meu? Aí eu mesma fiquei me questionando, eu falei assim, Senhor, será que eu tenho vergonha? Ou será que eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar? E aí, uma pregação que eu escutei, o pastor, ele falava assim, e essa frase ficou na minha cabeça. Ele falou assim, por que que você tem vergonha de Cristo? Por que que você tem vergonha de Jesus? Se ele é a parte mais linda que você tem. E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei, meu Deus, é realmente isso. Então, eu não tenho que criar nada, fazer nada. Eu vou fazer no meu mesmo, porque aqueles que querem ouvir a palavra daquilo que o Senhor tem falado no meu coração, vão ouvir. E ponto, e pronto, acabou. E aqueles que não quiserem, tudo bem. Eu não estou obrigando eles, vocês têm que ficar. Não. Fica quem quer por amor. Mas eu não vou mudar quem eu sou para poder agradar os outros. Porque a única pessoa
que precisa olhar para mim e achar amor, achar graça, achar mansidão é o Senhor, porque a cada dia nós precisamos ser imagem e semelhança dele. E é isso. Não é sobre o que o mundo quer que nós sejamos, né? É aquilo que Deus quer que nós sejamos. Se o Senhor quer que nós trabalhemos os frutos do Espírito, nós temos que trabalhar isso. Mas agora, se o mundo quer que a gente. Você tem que se posicionar, você tem que falar. Não, não é isso que o Senhor pediu pra gente fazer. A gente só precisa ser quem a gente é e tratar as pessoas com amor. Acho que isso é o mais importante de tudo, né? Sim, verdade. Que lindo isso que você falou, porque assim, hoje em dia você vê no Instagram, você vê que tem de tudo um pouco, mas o que mais tem são coisas da palavra de Deus. E aí por muito tempo eu me prendi em fazer isso também. E aí chegou um tempo que eu falei, meu Deus, tem tantas pessoas que usam das redes sociais para passar uma mensagem ruim, para passar algo ruim para a vida de alguém, porque eu, que carrego a tua palavra, não vou usar das minhas redes sociais para passar a tua mensagem, para levar a mensagem que o Senhor quer que eu leve. E foi aí que eu comecei a refletir sobre isso. E aí eu comecei a colocar. Mas por muito tempo eu me prendi. Talvez até por medo, por achar o que a pessoa ia falar, por achar o que a pessoa ia ficar. Ai, por que tu fizesse isso? Ai, por que tu fizesse aquilo? Mas quando eu parei digo, não, eu vou fazer porque é isso que Deus quer que eu faça. Então eu aqui, eu que nunca fiz live na vida, pronta, preparada para aqui. Veja só como é as coisas. Então, tudo começou a acontecer quando eu decidi dizer sim ao que Deus queria que eu fizesse. Porque a gente pode levar a palavra dele de todas as formas, numa atitude que a gente tenha com alguém, em algo que a gente faça. No mínimo que a gente fizer, a gente está levando a palavra dele. Mas as redes sociais também é para isso. Então, que a gente saiba. É uma mensagem que eu também deixo aqui, que a gente saiba usar as nossas redes sociais para abençoar as pessoas, para trazer as pessoas para mais perto de Deus. Não se importe com o que as pessoas vão falar, não se importe o que as pessoas vão achar de você. Não fique, ai meu Deus, eu não vou fazer isso porque tal pessoa vai ver e vai pensar tal coisa de mim. Não fique, porque Deus está te preparando. Nada do que você está fazendo está sendo através de você, está sendo por Ele. Ele está te usando como um canal dele para abençoar a vida de outras pessoas. Então, quanto tempo você perde pensando no que as pessoas vão falar, ao invés de estar usando as suas redes sociais para abençoar as pessoas, para ser um canal da mensagem de Cristo na vida das pessoas. Em vez de você dar atenção a essas pessoas que ficam falando que não é correto, que fica julgando, que fica colocando dúvidas na sua cabeça, use das redes sociais para ser um canal de bênção na vida das pessoas. Ouça a voz de Deus, não ouça a voz das pessoas. Como eu falei e vou falar de novo. Ouça a voz que te aproxima do propósito de Deus, mas não ouça a voz que te afasta do propósito dele. Seja a bênção na vida das pessoas, seja uma pessoa que leva a mensagem de Cristo. Então, essa é a mensagem que eu deixo. E você falando agora também, uma coisa que eu fiquei pensando muito também, né? Que eu ficava pensando, nossa, o que que as pessoas vão pensar, o que que as pessoas vão falar. Mas eu fiquei pensando muito daquilo, né? Que Deus ele deixou as 99 dele para ir buscar uma que estava perdida. Então, às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo é em vão, que tem poucas pessoas vendo ou que não tem importância. Mas se uma alma só, se uma pessoa só, se ela aceita Jesus através daquilo que eu tô fazendo, tudo já valeu a pena. Tudo já foi transformado. Porque mais vale uma alma, né, ganha para o Senhor do que 1.000 almas perdidas. Então, se uma pessoa já, se ela aceitou Jesus, se ela falou assim, eu quero saber mais sobre ele, eu quero buscar mais ele, já tá ótimo, já tá garantido tudo que a gente fez aqui. Eu sempre falo isso, né? Que às vezes a gente tá num evento e uma pessoa foi tocada. E eu falo assim: se você foi tocada, é porque tudo isso daqui que tá preparado foi pra você. O Senhor sabia que você ia estar aqui, o Senhor sabia que era pra você essa palavra. E isso é verdade, porque se a gente se propõe a fazer algo,
Se o Senhor está conosco, se a gente está na frente, se o Senhor está na frente, a gente segue a palavra do Senhor, uma alma ali vai ser salva, e é uma alma que importa. Se tiver duas, três, quatro, ótimo, amém, glória a Deus. Mas se tiver uma pessoa, se é aquela ovelha que está perdida e o Senhor manda a gente buscar, e Ele fala, eu preciso de você, vá, e a gente vai, tá ótimo, tá perfeito, tá maravilhoso. Não interessa o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer, não interessa, porque gente para criticar, para falar que você tá errada, para falar que isso não dá em nada, para falar que você tá falando sua besteira, tem várias, 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 várias. Agora, pessoas para se posicionarem na palavra de Deus são poucas que têm se levantado. Então a gente tem que permanecer firme no Senhor, permanecer firme naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, naquilo que o Senhor nos chamou para ser. Ah, não, mas eu tenho vergonha de fazer live e gaguejar e errar. Errar, todo mundo vai errar. Se a pessoa ri do seu erro, pior ela que tá rindo do que você que pelo menos tentou. Ah, mas eu não sei nem o que falar. Fale aquilo que você tá lendo na palavra. Pronto, acabou. Não precisa ser uma coisa toda arquitetada, montada. Não, tem que ser isso, um jogo de luzes, de som. Não. É só você, uma câmera e a palavra. Pronto, acabou. Simples e de uma forma humilde. É só para falar a palavra do Senhor. Ai, tá sem som, Via. Não tô te ouvindo. Aí que eu cortei aqui que tinha um barulho no fundo, aí eu cortei para não te atrapalhar. Você falou uma frase que me lembrou de um versículo que diz que Deus deixou as 99 ovelhas para buscar apenas uma que estava perdida. Então, que a gente faça isso, que a gente cumpra essa mensagem, que a gente seja a pessoa que vai buscar aquela única ovelha que está perdida. Ó, comentaram aqui. Deixa eu ver aqui o comentário. A Simone comentou assim: glórias a Deus, vamos cumprir o ídolo do Senhor. Também faço lives. A palavra do Senhor não volta para ele vazia. Nunca. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Amém, isso é Colocaram verdade. aqui também. Ai, deixa eu voltar aqui. A boa decisão faz a diferença. Parabéns. Pois é, pastor. A boa decisão sempre faz a diferença. E que a gente seja a pessoa que escolhe a boa parte, né? Porque no meio de tantas pessoas que escolhem a parte que não é agradável, que a gente seja a pessoa que escolhe a boa parte. Eu escutei um pastor orando. Orando não, ele tava falando. É o pastor, eu não sei se você conhece, Samuel Wagner. Ele tava lembrando de uma oração que ele fez quando ele tinha 16 anos. E na oração dele ele falou assim, ele falava, né, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas a única coisa que eu te peço é que o Senhor me deixe viver isso, me deixe fazer parte disso. E isso tocou muito em mim, porque eu fiquei pensando isso, né? Eu fiquei, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu só sei que eu quero fazer parte disso. Porque fazer parte de algo do que Deus está fazendo é maravilhoso. Você ser usada por Deus para fazer algo que Ele está mandando é maravilhoso. Então, ai meu Deus, se a gente começar a falar, essa live vai virar uma vigília aqui. Mas encerro aqui. Mas é realmente isso, que a essência do Senhor seja maior em nós, que nós continuamos buscando mais a presença do Senhor, que o nosso Instagram ou as nossas redes sociais sejam para disseminar o amor, que é a palavra do Senhor, que é o Senhor. Por mais que tenham pessoas que venham, né, trazer o ódio, trazer a, a indiferença, né, que nós continuamos sendo sementes boas, né, que o pouco que a gente faz no Instagram, no Facebook, não sei aonde, mas que as pessoas possam colher boas coisas. Porque mais vale uma do que 100, do que 99. Então, que essa uma seja salva, que nós possamos fazer parte da vida dessa pessoa, sendo ela salva pelo Senhor. Que elas possam olhar para nós e ver algo de diferente em nós. Mas que esse algo não seja algo físico, mas seja algo que é o Espírito Santo. Que a gente possa refletir isso para as outras pessoas. Eu acho que isso é o mais importante, né? Que o Espírito Santo ele esteja conosco
que ele esteja habitando em nós e que ele possa ser refletido para outras pessoas. Porque, como eu falei no começo, né, a gente só reflete algo daquilo que a gente busca no secreto. Então, se a pessoa vê algo de diferente nosso, que seja o Espírito Santo que a gente busca no secreto. E é isso, Vi. Parei por aqui, parei de falar. Deixo nas suas mãos aí. Amém. Ó, comentaram aqui assim, ser útil para o reino. E é isso. Que a gente seja pessoa que é útil para o reino de Deus. Fácil não é. Às vezes a gente se prende por achar, "Ai, mas é tão difícil, a gente passa por tanta luta, por tanta prova. A gente vai passar de qualquer forma. Então, que a gente passe sendo fiel a Deus, que a gente passe sendo útil para o reino de Deus. Amém. Então, Amém. Isso mesmo. essa mensagem final que eu queria deixar. Já queria mais uma vez agradecer, porque você, assim, falei, vou falar de novo. Você é demais, viu? Ai, que E isso, gente, para. venham, e venham outras lives pra gente fazer juntas, porque de verdade, eu amei, amei, amei. Por favor, E vamos fazer outros propósitos. eu queria muito, muito, muito agradecer por ter se disposto, por ter aceitado essa ideia, porque eu sei que não é fácil, mas só a questão de você dizer assim, eu vou, você já disse sim para o reino de Deus e tá ótimo. Então eu Bora, agradeço muito bora. pela sua presença, agradeço também a presença de cada um que está aqui. Teve pessoas por aqui que eu não conheço, teve pessoas por aqui também do meu ministério, de pessoas que eu conheço, que eu tenho contato. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço por ter disposto um pouquinho do tempo de vocês. Mesmo em meio à correria, uma sexta-feira logo corrida, mas estão aqui, então eu fico muito feliz, muito agradecida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E só lembrando, a live vai acontecer durante 10 dias, tá? Estamos no terceiro dia, então ainda faltam 7 dias. Então, todos os dias eu vou estar aqui fazendo lives. Não será no mesmo horário, porque eu decidi que as pessoas colocassem o horário, porque eu não sei a rotina de todo mundo. Então, todos os dias será em um horário diferente, mas é só ficar ligado nos conteúdos que eu sempre posto um pouquinho antes do horário. Eu sempre posto um postzinho avisando quem é o convidado, que horário vai ser. Então, só ficar de olho que vai dar certo. E como eu falei, os convidados eu não estou revelando por agora tudo de uma vez, porque eu quero fazer uma surpresa. Então, o convidado de amanhã eu não vou revelar. Ele está aqui na live com a gente, mas eu não vou revelar. Quem está no grupo que recebeu o material já sabe quem é, mas quem está aqui não sabe, só vai saber amanhã. Não pode ficar sem Ou ver amanhã amanhã, então, não. e tem que entrar. Amanhã não, porque o convidado de amanhã ainda não está aqui, mas no último dia da live. E essa pessoa que é incrível também ficou para o último dia, que vai ser no dia 24. Então, aguardem o dia 24 para saber quem será. E o convidado de amanhã eu revelo. Deixa tudo surpresa pra esse povo aí, pra eles entrarem amanhã de novo. Pois é, aguardem para amanhã. Lembrando que eu também vou subir a live no YouTube, tá? Eu deveria ter subido desde o primeiro dia, mas o meu celular tá sem memória. Tava, né? Porque eu apaguei algumas coisas para conseguir memória e conseguir postar. E hoje eu vou fazer isso, tá? E aí, quando eu conseguir colocar lá, eu coloco o link aqui para vocês. Ó, tô perguntando aqui quem será. Eu não posso revelar. Só amanhã. O povo tá curioso, deixou o povo curioso. Até eu que tô no grupo já vou ver de novo quem é amanhã já. O de amanhã eu acho que eu ainda não postei, porque essa pessoa convidou de última hora. Eu não postei lá no grupo, eu acho. Essa pessoa afirmou que ia participar de última hora, assim. Então eu acho que eu não coloquei lá naquele cronograma que eu fiz. Ah, então eu tô que nem vocês, Mas gente, querendo saber quem que de é. hoje, de hoje não passa. Hoje quem tá no grupo do material vai saber. Mas quem tá aqui só vai saber amanhã. Ó, comentaram aqui. Que maravilha, Bi. Que maravilha, Bi. Posta mesmo no YouTube. Eu vou postar sim. Eu deveria ter postado desde o primeiro dia, mas o meu celular não colaborou. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Já deu certo em nome de Jesus, agora vai.
Sim, vai sim. E ó, um beijo. Então é isso. A Obrigada mensagem de pelo hoje foi essa, mas eu convite. queria fazer uma oração final. Eu acho que eu orei no início, orei, mas eu quero fazer uma oração final. Você quer orar, Estélio? Quer que eu ore? Você que sabe, você que manda. Se você quiser, eu oro. Se você quiser, você ora. Eu tô livre. Então vamos orar as duas juntas. Você ora um pouquinho e depois eu oro no final. Amém. Então vamos lá. Eu sempre gosto de falar isso nas minhas lives, né? Mas eu pedi pra todo mundo que puder fechar os olhos, abaixar as cabeças, né? Pra esse momento. Amém? Senhor, obrigada, Pai, por essa live dessa noite. Obrigada pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa. Obrigada por nos ensinar, ó Pai, a agirmos com amor, com sabedoria e não com ódio ou com raiva, até porque não é isso que o Senhor pede para nós, ó Pai. Senhor, obrigada a cada um que esteve aqui na live nessa noite, ó Pai. Aqueles que não puderam entrar, aqueles que vão assistir depois. Eu peço que a tua palavra, Senhor, toque no coração de cada um, ó Pai. Que a mensagem aqui falada, Senhor, assim como foi dito, não volta vazia, ó Pai. Então que elas possam ser preenchidas pela tua palavra, que elas possam ser preenchidas para aquilo que o Senhor está falando, ó Pai, nos corações de cada um, ó Deus. O Senhor colocou esse propósito, ó Pai, no coração da Davi. Não foi por acaso, não foi porque ela achou legal, mas é porque o Senhor tem algo a fazer na vida de cada um, ó Pai, que está ouvindo essa palavra. Então peço que o Senhor continue capacitando, ó Deus, não só ela, mas a cada pessoa que vai estar aqui na live, a cada convidado, Senhor. As mensagens também, ó Pai, que elas possam ser, ó Pai, flechas diretas no nosso coração, ó Deus. Que elas possam ser, Senhor, assim como diz a tua palavra, uma espada, Senhor, que nos corta, ó Pai, para que nós possamos crescer cada vez mais em Ti, ó Deus. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor continue derramando sabedoria, que o Senhor continue, ó Pai, guiando-nos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja aquele que nos mostra a direita, nos mostra a esquerda, e que principalmente, ó Deus, que nós possamos continuar olhando para o alvo, porque o nosso alvo é Cristo, Senhor. Então, assim como foi na história de Amã, na história de Mordecai, ó Pai, que nós possamos ser, ó Pai, como Mordecai, que foi firme na fé. Apesar de todo o ódio derramado sobre ele, ele permaneceu com os olhos em Ti, ó Pai. Ele permaneceu confiante em Ti, ó Deus, e naquilo que o Senhor ia fazer, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paizinho amado, Paizinho querido, continuando com a oração, eu te agradeço mais uma vez pela live de hoje, pela palavra de hoje. Te agradeço por ter preparado essa mensagem para que a gente estivesse aqui. Te agradeço por cada vida que ouviu, por cada pessoa que esteve aqui, por cada pessoa que ainda vai ouvir, seja aqui ou seja no YouTube. Que o Senhor continue abençoando. E que, como a Esther falou, que esse propósito não seja em vão. Que seja para que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor coloque uma direção nova nas nossas vidas, que o Senhor continue guiando esse propósito. Assim como a Esther orou, eu sei que esse propósito está sendo realizado não apenas porque eu gosto do capítulo de Esther, mas sim porque o Senhor quis que esse propósito fosse realizado, porque algo tem a ser feito e eu sei que aos pouquinhos já está acontecendo. Então, que o Senhor continue guiando cada dia dessa live, que o Senhor continue me guiando, que o Senhor continue me dando sabedoria, me direcionando para que tudo seja feito conforme o teu querer e a tua vontade, o teu direcionamento. Abençoa cada pessoa que ainda vai participar. Continua abençoando a vida da Estelle, usando a tua filha para cumprir o teu propósito e levar a tua palavra. Seja aonde for que ela estiver, continue usando a vida dela, continue abençoando, dando sabedoria, dando paciência, que ela continue cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem entregado sobre a vida dela, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, que o Senhor continue cuidando de cada detalhe da sua vida, Pai. Eu te peço que o Senhor continue abençoando a nossa noite, o nosso descanso, que o nosso dia de amanhã seja uma bênção totalmente guiado por Ti, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em Teu santo nome. Amém. 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 Muito obrigada. E até a Obrigada. próxima live. Eu não sei quando é que a gente vai fazer outra live juntas, mas estaremos à disposição. Quando o Senhor disser assim, é agora. Precisando só chamar, só dar um grito.
Diga a mesma coisa. Precisar só dizer, Vi, preciso de você, eu tô aqui. Pode deixar. Bem, Mas muito enfim, obrigada, viu, gente? eu que agradeço. Beijo e até Um beijo pra todo amanhã. mundo. Fiquem Tchau, de até olho, porque amanhã. o horário de amanhã ainda não tá certo, mas eu vou postar, Pode tá? deixar. Beijo, gente. Beijo.